Olá, somos alunos do curso de Ciência da Computação da Unifax. Vamos apresentar agora o nosso trabalho sobre sistemas embarcados, ministrado pelo professor Eduardo Xavier, da disciplina Sistemas Operacionais. Nossa equipe é composta por Danilo Leone, João Batista, Levi Dourado, Mário Mondino, Vitor Cambuí. Diferente dos computadores de propósito geral, como desktops e notebooks, que realizam tarefas das mais variáveis de acordo com a vontade de quem o manipula, um sistema embarcado é um sistema microprocessado desenvolvido para realizar tarefas específicas. Ele é totalmente dedicado ao sistema que ele controla e possui tarefas pré-determinadas, onde o usuário pode, em alguns casos, apenas definir qual ação será executada. Por exemplo, se uma pessoa está assistindo televisão e decide mudar de canal, ela aperta um botão no controle remoto que envia um comando específico para a televisão, que por sua vez possui uma ação que é realizada quando aquele comando é solicitado. Ou seja, o máximo que o usuário pode fazer nesse caso é escolher a ação pré-determinada que será realizada. Esse é um exemplo em que alguém ainda tem influência no sistema. Já um semáforo, em alguns casos, possui um sistema pré-configurado, onde não é aceito nenhuma interferência externa. os sistemas embarcados já estão tão presentes em nossas vidas que é como se eles fossem invisíveis. Nos acostumamos a viver com impressoras, semáforos, controles remotos, televisões, computadores de bordos automotivos, videogames e celulares, nos rodeando do que não paramos para analisar, mas todos eles são exemplos de sistemas embarcados. Basicamente, qualquer equipamento autônomo que não é um computador pessoal acaba sendo definido como um sistema embarcado. Sistemas embarcados são desenvolvidos para uma tarefa específica, por questões como segurança e usabilidade. Alguns, inclusive, possuem restrições para a computação em tempo real. O software, escrito para sistemas embarcados, é muitas vezes chamado de firmware e armazenado em uma memória ROM ou memória flash, ao invés de um disco rígido. O fato de ser um sistema embarcado não diz muito sobre o tamanho ou a importância do sistema. Pode ser desde um MP3 player até uma máquina com centenas de processadores destinadas a criar previsões sobre o mercado de capitais ou controlar o tráfego aéreo. Os sistemas embarcados comunicam-se com o meio externo através de periféricos. Estes periféricos podem ser combinados com o processador, como no caso dos sistemas microcontrolados, ou associados no sistema. Entre os periféricos mais comuns temos entrada de dados através de teclas, USB e rede TCP/IP. A principal característica de um sistema embarcado é que ele se limita a executar bem uma única tarefa, de maneira contínua e, na maioria das vezes, sem travamentos ou panes. Entre os processadores mais utilizados nos sistemas embarcados estão o Z80, o Motorola 68000 e o ARM. O primeiro, utilizado em sistemas mais simples, como controles remotos e MP3 players. O segundo, para sistemas um pouco mais complexos, como os primeiros Palms. E o terceiro, em tarefas de grande complexibilidade, utilizando largamente em smartphones atuais. A principal limitação de um sistema embarcado está no fato dele ser desenvolvido para uma tarefa específica. Muitas vezes, eles não possuem nenhuma forma que propicie uma interface externa. Em muitos casos, possuem pouca memória e capacidade de processamento. Isso faz com que o custo do projeto seja diminuído, porém, não pode exigir muito do sistema, pois seu hardware não suporta tal exigência. Por um sistema embarcado ser desenvolvido para analisar uma tarefa específica, é possível se planejar o projeto de uma forma que ele custe menos e seja aproveitado todos os recursos disponíveis, diferente dos computadores de uso geral, em que os algoritmos de gerência devem ser genéricos para atender uma gama maior de processos. Os códigos desenvolvidos para sistemas embarcados costumam ser mais específicos, o que acarreta um melhor desempenho da máquina, fazendo com que seja possível a utilização de toda a sua capacidade de hardware. Por exemplo,
O hardware utilizado na construção de videogames, como o PlayStation ou o Xbox, nem sempre são tops de linhas do mercado. Se houver uma comparação de hardware dos consoles e dos PCs gamers atuais, o último ganharia de lavada. Mas por que, na prática, não é isso que acontece? Justamente porque os consoles foram desenvolvidos com uma finalidade específica: rodar jogos digitais. Ou seja, todo o seu sistema foi projetado com ênfase nesta tarefa, podendo ser feito uma otimização de código e melhorando assim o desempenho. Outra grande vantagem dos sistemas embarcados é o fato de raramente eles travarem ou darem algum tipo de pane. Por ser desenvolvido na maioria das vezes para uma única tarefa que será repetida milhares de vezes, os programadores têm a possibilidade de mapearem todos os erros de software, ou pelo menos a maioria, e assim corrigi-los antes de liberar o sistema. Isso não acontece com os computadores pessoais convencionais, e é uma vantagem enorme dos sistemas embarcados. Garantir essa integridade é importantíssimo, pois muitos desses softwares foram projetados para sistemas médicos e controles de tráfego aéreo, e, caso eles viessem a falhar, seria um desastre. A principal desvantagem de um sistema embarcado está na essência dele. Ele é desenvolvido para funções específicas. Até mesmo aqueles sistemas que permitem criar aplicações para eles são limitados, como exemplo, os celulares. Por exemplo, a VX680 é uma máquina de POS da Verifone, que já vem com o sistema operacional embutido. Você pode carregar um software desenvolvido por você nela, porém você só pode desenvolver algoritmos utilizando as APIs disponibilizadas pelo fabricante. Ou seja, você possui uma limitação para suas aplicações. Outra desvantagem é que, por muitas vezes possuir um processamento limitado e pouca memória, não se pode exigir muito desempenho da máquina. Atualmente, algumas empresas desenvolvem placas microcontroladores, que as mesmas possuem microprocessadores que possuem sistemas embarcados. Entre as mais conhecidas estão a Arduino, a BeagleBoard e a Raspberry Pi. Uma curiosidade bem interessante é que o feito de uma nave espacial conseguir chegar à Lua só foi possível graças a sistemas embarcados. Mesmo o poder de processamento sendo muito inferior aos da atualidade, o fato de se ter desenvolvido dispositivos com sistemas embarcados específicos para cada tarefa fez com que a capacidade computacional conjunta conseguisse alcançar tal façanha. Bem, aqui nós encerramos o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado e as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou para compor esse trabalho. Obrigado.